Bom dia, gente. Hoje nós vamos conversar com o pessoal. Voltamos a conversa com o pessoal do Instituto Federal de Pernambuco, o Alexander, o Josa e o Pablo, né? Nós conversamos no primeiro momento sobre o ensino remoto, né? Como que a gente pensa isso na rede. E eles trouxeram uma contribuição muito válida, porque eles estão pensando, nesse momento da pandemia, do afastamento físico, eles também estão pensando as reformulações dos currículos, que é uma etapa que o IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, passou em 2019, mas que não encerra, né? Embora tenhamos passado, as conversas, os diálogos não encerram, porque, afinal de contas, a construção da escola ela é contínua e ela não tem fim, já que a escola é um ambiente da multiplicidade, né? Então, hoje nós vamos ouvir Rogério. Nós estamos juntos aí, conversar com o Alexandre, o Josi e o Pablo, para saber como que está essa questão da reformulação, né, gente? Vocês puderem contribuir para a gente, falar como que foi o começo dessa conversa, desde quando vocês estão, qual que está sendo a dinâmica da comunidade, enfim, né? É um momento intenso, eu imagino, porque pensar uma reformulação na avalanche dessa pandemia, né, que tem acontecido nos ambientes estudantis, né, escolar, eu acho que vocês têm muito para dizer, né, muito para conversar conosco. Então, sejam bem-vindos, a gente já agradece o aceite de vocês, a participação. Obrigada, viu, gente? E é isso, queremos escutá-los. Como que estão os debates, os diálogos da reformulação? Bom dia, Carol. Bom dia, Rogério. Bom dia, colega de trabalho aí, Pablo e Josa. Então, chegou para nós uma minuta colaborativa no início, aliás, no final de março, e desde então nós temos abordado, né, essa minuta colaborativa. No caso do campus Afogados em Gazeira, foram feitas algumas comissões, né? A gente vai falar aqui especificamente do pessoal da Humanas, que se dedicou a esse trabalho, se prontificou, né? Então, no caso, foi eu, Pablo e Josa, e um outro amigo nosso, Felipe, de História, né, que hoje não teve oportunidade de estar aqui conosco. Então, a gente se debruçou nesse trabalho, que é um trabalho gostoso e, ao mesmo tempo, cansativo. É bom porque a gente passa a entender, a partir de uma ótica mais legalista, né, normativa, acerca da educação. Mas, por outro lado, isso é muito cansativo, porque exige de nós uma compreensão de nuances que talvez fugisse ao nosso olhar enquanto docente. Né? Um docente que está ali dedicado esse ofício que a princípio está sintetizado em sala de aula, né? Então a gente começa a olhar a construção normativa daquilo que é a educação. Então por esse lado nos permitiu conhecer um outro aspecto da educação. Né? Mas é muito cansativo porque foram inúmeras reuniões com várias horas de estudo prévio e ao longo das reuniões. Né? Então, esse tem sido o nosso contexto de falar um pouco de PPC, né? E encontrar, diante daquilo que está sendo exigido, né, pelas novas orientações, encontrar um justo meio é complicado, né? Que agrade tanto a formação técnica quanto a formação geral, né? Então, isso é um quebra-cabeça, né? Um xadrez que exige mais da gente. Uma primeira reflexão, eu queria entender mesmo como esse contexto da pandemia tem influenciado, e aí em dois aspectos. Eu queria saber se tem sido contemplado essa possibilidade aí do ensino híbrido, digamos assim, né, entre o ensino remoto e o ensino presencial, no que se refere a percentuais e estratégias, né, se isso tem sido discutido, e pensar também, né, nas concepções primeiras, né,
pensando no ensino médio integrado, ou pensando nos cursos para uma formação técnica sem ser tecnicista, uma formação omnilateral, da formação que não quer reduzir esses cursos técnicos à produção de mão de obra para o mercado de trabalho que não pense, né, não na produção de dirigentes. Então, assim, nesses dois aspectos que eu queria entender, assim, né, como é que está sendo essas discussões, aí abrir para os colegas aí. Bom dia a todos, a Carol, a Rogério, a Pablo e a Alexander, né, a todos que compõem. Eu vou deixar a parte metodológica e das normativas mais para Pablo comentar. O que eu gostaria de ressaltar é que essa visão de adequar o que a gente o que está acontecendo hoje no momento de pandemia, ela está sendo bem salutar. Não tem nada do ponto prego batido, ponta virada ainda, mas é algo que a gente vem tentando colocar, né? Houve uma reunião entre as direções de ensino dos 16 campos, né? Essa semana passada, e a gente colocou, né, algumas ideias que outros colegas já tinham falado também, no sentido de deixar, ao invés de estar falando apenas de EAD, que até antes da pandemia era o que se falava, de a gente colocar os termos de ensino remoto e de outros usos das tecnologias da informação também nos PPCs. Como no caso, se fosse antes da pandemia, talvez a gente nem pensasse, por conta da rapidez que o processo aconteceu, né? E por sermos de humanos, a gente sempre pensa nesse sentido, de deixar o sistema mais humanizado, né? Eu repito novamente, a gente falando, a gente tem os cursos técnicos integrados de saneamento e de informática. Lógico, a gente tem uma demanda, né? A gente tem cursos superiores mais voltados para a área de ciências exatas, né? Ciência da computação, engenharia civil. A gente tem um integrado de saneamento, a gente tem um curso subsequente de saneamento, a gente tem outros cursos subsequentes de agroindústria, né? E, de certa forma, a gente tenta alinhar os currículos. No entanto, a gente também se preocupa com essa visão de a gente quebrar com essa ideia tecnicista, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vem pensando nesse uso dessas novas tecnologias e já adequar isso no currículo, a gente também vem pensando da formação de um cidadão integral, né? O que foi posto para a gente, a pergunta inicial foi como organizar o currículo para que os PPCs, para que o aluno ele saia com a formação técnica, mas ele não deixe de ter a formação humana, integral, de ter autonomia intelectual, né? Isso é um desafio, porque hoje a gente consegue fazer isso mais ou menos bem com os 4 anos. Os nossos cursos são de 4 anos. No entanto, fazer tudo isso com 3 anos, com redução proporcional de carga horária, como fazer isso, né? Então, é uma sinuca de bico que a gente fica colocando, porque vai aumentar a carga horária dos alunos, vai diminuir o tempo, e meio que essa divisão que a gente já tinha, que no IFPE a gente focava mais os 3 primeiros anos, a formação geral, e a formação técnica vinha sendo diluída para no último ano eles focarem só na formação técnica. No entanto, com as mudanças da reforma do ensino médio, com a adequação para 3 anos, e com a impossibilidade da gente trabalhar no integral, em turno integral, porque a gente não tem um refeitório, porque Afogados da Engazeira, como já foi falado no outro debate, é uma cidade polo ali no sertão do Pajeú, que recebe alunos de outros municípios, ou seja, o IFPE, Campus Afogados da Engazeira, tem um convênio com outras prefeituras para que os alunos saiam em determinado horário e cheguem em determinado horário. Então, a gente tem entrada de alunos nos turnos da manhã e da tarde. Então, como fazer para que tudo isso seja ajustado? Então, a gente vem debatendo isso desde o mês de abril, a gente já chegou a um certo equilíbrio ali da formação geral, falta casar
com o pessoal da formação técnica para que a gente siga o que a minuta colaborativa, que foi um foco dado à reforma do ensino médio, coloque os 3 anos com 1.000 horas. Então, a gente teria 1.000 horas, 1.000 horas e 1.000 horas. E como a gente fazer isso ou não? E a gente teve uma certa metodologia para isso, né? Então, vou deixar que o Pablo comente um pouco mais sobre a metodologia e se ele quiser falar alguma coisa a mais também, em relação ao como a gente direcionou. Só lembrando que não somos apenas nós, tem toda a comissão de professores, mas a gente, em relação à formação geral, a gente tomou à frente e elaborou algumas metodologias nesse sentido. Bom dia, Alex, Carol, Josa e Rogério. Agradecer o convite, né, para a gente estar discutindo esse assunto tão importante, né, que é a mudança, né, nos PPCs dos cursos, né, e nesse contexto da reforma do ensino médio, né, que está chegando aí para 2022. Então, acho que a Alex já trouxe muita coisa, Josa contextualizou muito bem um pedaço da minha fala, mas, brincadeiras à parte, deixa eu só falar uma questão, né? Sobre o contexto em que surge essa proposta de reformulação dos PPCs, né? E aí, o contexto é justamente, talvez a variável mais importante seja essa da reforma do ensino médio. Foi ela que trouxe as reformas do PPC, né? A última que a gente tinha feito foi a reforma do ementário, né, vamos dizer assim, dos cursos em 2018, e mesmo assim essa reforma do ementário dos 2 cursos integrados que nós temos no campus Afogados, né, saneamento e informática, não alterou, por exemplo, a forma, ou seja, distribuição de créditos, distribuição de carga horária, etc. Então, foi uma mudança do ementário e mesmo assim foi uma mudança digo aqui com bastante pesar, bastante superficial. Então, com essa mudança dos PPCs, né, no contexto da reforma do ensino médio, no contexto também de uma pandemia do Covid-19, tem, obviamente, seus aspectos ruins e talvez tenha um aspecto bom. É difícil dizer isso, mas eu vou dizer, talvez a gente tenha tido mais tempo, acho que os colegas podem confirmar ou não isso, a gente tem tido mais tempo para ler e se debruçar sobre as normativas. E aí, pessoal, antes de entrar propriamente dito, no que a gente vai alterar no PPC, acho que tem 2 variáveis que são importantíssimas para qualquer tipo de modificação ou alteração. Uma é, obviamente, a base normativa, né, LDB, também a lei de criação dos IFs, e, por fim, eu diria que a terceira que nos impacta seria a BNCC, né? Então, essas 3, claro, tem outras, diretrizes curriculares nacionais, os PCNs, mas essas 3 primeiras, né? A LDB, a Lei de Criação dos IFs e também a BNCC são 3 normativas que impactaram bastante o trabalho nosso, né? Como uma das frentes dos grupos de trabalho para alteração do PPC do IF, mais precisamente do Campus Afogados. E a segunda variável grande aí, que o professor Josadak já tocou no assunto, é justamente a questão econômica, ou seja, o orçamento limitado que o IF tem para fazer algumas alterações que, no nosso entender, seriam primordiais. E que nesse contexto, né, de corte, e aí não tem como deixar a discussão política de fora, nesse contexto de cortes e de limitação de orçamento para os institutos federais, a gente fica amarrado também em propor uma alteração como a do refeitório, que a gente poderia ter uma saída, o contraturno, a gente não pode, por conta da ideia de tem que ter um refeitório. E aí já amarra com a questão da legislação. Então, só queria deixar como primeiro aspecto essas 2 variáveis que a gente se norteou. Primeiro, as normativas, né, na área da educação, né, que dão um norte e nos limitam, e a segunda é a questão orçamentária. E aí, pessoal, dentro disso, a gente teve que trabalhar com basicamente 3 coisas, né? Primeiro, 3 grupos de professores, uma é a chamada da base comum, né? São os professores da formação geral ou do ensino médio, que pega ali português, matemática, história, geografia, filosofia, química, né? Até artes e educação física. Basicamente, 12 disciplinas. Depois teve um segundo grupo de professores, que é chamados professores da base diversificada, que entram ali, são os professores de relações humanas, são relações do trabalho, né, segurança do trabalho, empreendedorismo,
e um terceiro grupo de professores, que é justamente a chamada base técnica ou formação técnica, que no nosso caso é informática e saneamento. Além disso, esses professores não estão só presos, não estão só vinculados ao ensino médio integrado, mas também eles dão aula em outras duas modalidades, esses professores, que é a subsequente, né, os chamados cursos técnicos, e o ensino superior, e agora pós-graduação também no nosso campus. Então, aí já entra 3 grupos de professores e pelo menos mais 3 modalidades de ensino. E, para além disso, a gente ainda falou só de ensino, a gente não entrou na parte de pesquisa e extensão. Então, para vocês terem uma ideia, né, essa reforma dos PPCs do ensino médio, a gente, de certa forma, ainda não entrou numa discussão posterior, que eu acho que vai ter, em discutir extensão e pesquisa. Então, é isso. São três grandes grupos, 3 grandes organizações que a gente tem que dar conta. A metodologia de trabalho que o professor Josadak trouxe, basicamente, a gente tem atuado online, né, via internet mesmo, Google Meet, principalmente, e como a gente tem dividido o nosso trabalho? Primeiro, a gente tenta trabalhar o pressuposto do tempo, ou seja, a divisão do tempo imperativa a nós, que são das 1.800 horas para a base comum e 1.200 para a chamada base diversificada e técnica. Então, aí a gente primeiro fez isso. Enxugar. No nosso campus, a gente só enxugou. A gente tinha bastante disciplinas a mais. E aí, como eu disse a vocês, por trabalharmos no subsequente, no superior, né, alguns professores de nós, nosso piso, das 1.800 horas, se tornou nosso teto. Porque a gente tem que tentar fechar também vamos dizer assim, horário para as outras modalidades. E aí a gente fechou essas 1.800 horas, relógio, para os 12 disciplinas, né, que nós temos da base comum. E aí a gente tentou fazer uma equivalência entre as disciplinas, né. Por exemplo, a disciplina português e matemática, que tem que estar em todos os anos, a gente manteve, mas não retirou tanto assim de disciplinas que têm uma perda considerável de carga horária, de créditos, como artes, como educação física, como sociologia, como filosofia. A gente manteve um certo equilíbrio. Por exemplo, artes, nós temos vamos ter em 3 semestres, dos 6 previstos, né? Já que, como o professor Josadak já trouxe, de 4 anos a gente vai para 3 anos. Então, se português e matemática estão nos 6 semestres, a artes está em metade deles, o que a gente acha relativamente equilibrado, né, para dar um termo. Então, a nossa primeira preocupação foi com a quantidade de créditos e carga horária para as disciplinas. O segundo momento que a gente trabalhou foi a distribuição dessas cargas horárias e de créditos de disciplinas para os professores, né? Então, a gente sabe que tem áreas que tem mais de um professor, como português, como matemática. E aí foi a nossa preocupação, porque aí entra o imperativo da lei, né? Do piso que cada professor tem que ter para no ensino, né? De quantitativo de carga horária, a gente levou isso em consideração. Então, a gente está sempre com esse imperativo das normativas, vamos dizer assim, norteando a gente, para o bem e para o mal. Uma segunda questão que a gente ainda não trabalhou, mas que é importantíssima, é justamente vamos dizer assim, a congregação e eu diria a comunhão do ementário do curso técnico de informática e do curso técnico de saneamento para a base comum. Essa parte ainda a gente não se debruçou, pessoal, pela seguinte razão. A forma ainda não está concluída e eu volto a ela já já. Então, o ementário comum, por exemplo, eu, como professor de sociologia, eu dou no primeiro ano a parte de introdução à sociologia, no segundo ano eu dou a parte de antropologia, que a gente identifica como o eixo cultura e identidades. No terceiro ano eu entro com o eixo político e o quarto ano de economia política. Como agora a gente vai para 3 anos, eu vou ter que, obviamente, trazer a economia política para um dos eixos. Então, essa parte de colocar o ementário, vamos dizer assim, mais comum aos dois cursos, a gente ainda não entrou. E também, obviamente, uma vontade, acho que nossa, né, professor Josadak, professor Alexander sabe disso, a gente tem feito esse trabalho agora nesse período de atividades remotas, na pandemia, é ter uma ementa, além do ementa comum para as disciplinas, uma ementa interdisciplinar. Eu acho que é uma vontade nossa, a gente tem feito atividades
interdisciplinares e tem surtido um efeito maravilhoso. Vou dar um exemplo só aqui, que eu, o professor Alexandre e a professora de Biologia tratamos a discussão racial, né, a discussão de identidade racial, pegando biologia, sociologia e filosofia, né, os 3 eixos, né, então, para discutir um tema só, e isso é uma questão que a gente vai ter que trazer, essa questão da interdisciplinaridade no ementário. E aí, voltando à questão da forma, para eu não me alongar muito, né, sei que eu já falei demais, é justamente na questão da forma, uma coisa que a gente tem que voltar a discutir é justamente para onde vai essa sobrecarga, como o professor José já trouxe, a gente sai 800 horas relógio ano para 1.000 horas relógio ano, a gente já tem se debruçado sobre isso, como a gente vai trazer esse a mais, esses 15% a mais de aula em média que a gente está dando lá no campus Afogados. Vai ser uma aula vai ser um dia no contraturno, vai ser EAD / atividades remotas, vai ser um sábado, vai usar o sábado, um turno do sábado. Então, essa é uma discussão que a gente está, nesse momento, né, tendo, né, no campus, para ver o que é que vai ocorrer. E aí, voltando a uma questão, mais uma vez, imperativa das normativas, o campus terá autonomia para decidir sobre algumas coisas, mas o IFPE, vamos entenda-se assim, a Pró-Reitoria de Ensino, vai ter também, vamos dizer assim, discricionariedade para decidir, por exemplo, a questão dos 3 anos, a questão digamos assim, dos itinerários formativos, que a gente pretende manter os que já existem, não criar novos. Então, o que cabe ao campus, me parece que é uma deliberação, porém restrita. Mas daqui a pouco eu entro mais nisso. Não sei se eu fiz um panorama geral, mas era isso a ideia dessa primeira fala. Gente, muito, muito legal escutar vocês, porque nós passamos por esse processo, embora num tempo muito acelerado, com reuniões pautadas em termos quantitativos, né? E aí, eu tenho uma pergunta para vocês. A reformulação, ela tem uma orientação de unificar currículos no IFPE, ou seja, o curso de informática ele tem que ter o mesmo PPC que o curso de outro campus aí de vocês? Essa é uma primeira pergunta. O nosso teve, né? Então, você tinha, eu não estou bem lembrado, mas acho que 80% do currículo... Isso, 80%. Rogério, tem que ser padrão para o curso, né? Então, quem tiver o curso de informática tem que ter aquele currículo. Essa é uma primeira questão que traz bastante diálogo, né? Controvérsias, inclusive. E uma outra questão por que reformular? Para além das questões normativas do MEC, de quantidade de carga horária, nós reduzimos mais ainda, porque a gente já era 3 anos, nós reduzimos para deixar 2 dias da semana livres, sem o contraturno, né? Então, nós reduzimos mais ainda. Então, por que fazer uma reformulação? Bem, então, eu posso ir, né? Então, é o seguinte, foi constatado já há um tempo, né? Eu cheguei em janeiro, mas era de grande circulação, principalmente dos professores da parte técnica, que achavam que o curso tinha disciplinas que não valiam a pena ser ministradas a nível de curso integrado, né? Tinha uma coisa mais básica e tinha uma coisa muito avançada. Talvez apenas um superior de informática, por exemplo, viria isso na parte de informática, né? E aí já era um anseio de reorganizar o currículo para que tivesse mais voltado para a parte técnica, né? Outra coisa que a gente verificou era uma desproporção, né? Uma proporção que não era equivalente entre as áreas de conhecimento. A gente sabe que desde 2012 o que existe é áreas de conhecimento. Não, a gente tem esse nível também de divisão. E as áreas de conhecimento não eram equivalentes, nem em carga horária, nem em pressupostos de aprendizagem, expectativas de aprendizagem, né? Em quais competências o aluno deveria ter ao sair do curso.
por exemplo, uma distorção gravíssima, em minha opinião, que a gente verificou, é que Sociologia e Filosofia, ela estava em 4 semestres, dos 8, só que de forma intercalada. Então, a gente tinha, os alunos do primeiro ano tinham apenas uma chance de ver, do segundo, do terceiro e ali no quarto. De forma, e ela começava no início e até o final do curso de forma não contínua, digamos assim. Então, a gente verificou que algumas disciplinas tinham muita carga horária, outras tinham poucas, e isso não dava para formar aquele cidadão integral, aquela pessoa com aquele cidadão com autonomia intelectual que a gente verificou. Por outro lado, lógico, a gente teve que seguir as normativas, a gente foi se adaptando às normativas, mas tentando trazer os alunos para a formação mais integral. Então, a gente foi seguindo, como o Pablo falou, né? Português e matemática ficou em todos os cursos, no entanto, a gente fez uma equivalência, de modo que artes, a disciplina de educação artística, por exemplo, que estava apenas em 2 semestres, a gente conseguiu colocar para 3. Os cursos de filosofia e sociologia que eram todos dispersos, a gente conseguiu colocar a partir do segundo ano, segundo e terceiro, porque a gente entendeu que os estudantes precisavam de uma introdução às ciências humanas. Então, a gente trouxe geografia e história para o início do curso, deixou sociologia e filosofia nos 2 últimos anos, nos 4 últimos semestres, né? E as outras disciplinas de ciência da natureza, sim, geografia e história a gente deixou em 5 semestres, de modo que a física e a química e a biologia também fossem distribuídas em 5 semestres, mas não de forma separada. E sim, alguns cursos como geografia, história e biologia vinham antes no início do ano letivo, do currículo dos meninos, enquanto que química, física, sociologia e filosofia viriam depois, por a gente entender que há essa equivalência de áreas do conhecimento, né? Então, em nenhum semestre, os alunos ficariam sem ter pelo menos 1 ou 2 disciplinas de cada área de conhecimento, das 4, né? De modo que linguagens, ciências humanas, matemática e ciência da natureza, né? Então, a gente tentou fazer esse equilíbrio. Por outro lado, isso é uma parte que a gente comentou muito numa reunião que a gente teve semana passada, mas, e outra também no dia na véspera de São João, também dia 23, a gente ter vislumbrar a possibilidade de a gente fazer o que a reforma trouxe como projetos integradores, que já era ideia nossa, que já haviam atividades no campo de formas esporádicas, né? Em professores dando aula em conjunto, atividades interdisciplinares, só que isso não era institucionalizado, como a gente conversou com o Rogério da outra vez. Não é uma coisa institucionalizada, eram apenas ideias que os professores tinham, de vamos juntar ali aquela ideia de eu por individualismo, eu vou aqui, na verdade, por a visão individual, eu vou aqui chamar o Pablo e vamos fazer uma aula em conjunto, para a gente trazer isso para o currículo, né? E, dessa forma, a gente também poderia aproveitar que os estudantes, eles não são tábuas rasas, eles têm uma capacidade de desenvolver atividades, né? E a gente poderia juntar essa atividade de ensino com outras atividades de pesquisa e extensão que já existem e a gente fazer os projetos integradores. O que seriam esses projetos integradores? A gente pensa que a gente poderia definir eixos, mas também pegar a ideia dos estudantes, também, de como aplicar essas outras coisas. Então, a gente deixaria de forma mais livre para que os estudantes pudessem pensar conosco o que eles realmente querem estudar. Porque a gente tem um problema da educação brasileira nesse sentido de que o estudante ele mal escolhe o que vai. A gente escolhe o currículo, o MEC escolhe o currículo e a gente aplica. Ninguém se pergunta o que eles querem estudar, o que eles estão antenados. Às vezes o currículo está 5, 10, 15 anos atrasado em relação às demandas de hoje em dia, né? Então, a gente verifica nessa ideia de a gente trazer essas atividades remotas, ou até presencial mesmo, né, de a gente deixar um espaço para esses ditos projetos integradores. Então, isso tem sido uma demanda, que já era uma demanda nossa,
porque o PPC ele precisaria de uma reformulação, mas a gente se apropriou desse imperativo do MEC para tentar trazer essas inovações aos PPCs, que os que estão vigentes hoje são muito deficitários nesse sentido, né? Não há nenhuma integração, inclusive nem entre as áreas. Às vezes tem disciplina lá, isso solta, né? A gente tem os dois cursos não dialogando, né? Informática e saneamento com currículos diferentes na formação geral, né? Sim, e sobre a pergunta de forma mais objetiva mesmo, cada campus vai ter autonomia de organizar o seu curso em relação à carga horária, em relação aos currículos. Então, e nesse ponto é uma escolha individual do campus. Então, pode ocorrer que no campus Afogados o currículo seja um, no campus Recife o mesmo curso integrado de informática seja outro. Então, o campus ele tem autonomia nesse sentido para reformulação, e até agora a gente não viu nenhum imperativo para que eles fossem iguais, né? A gente não tem esse diálogo entre os campos de forma estratificada. O que tem, a gente vai conversando algumas contribuições com os outros, mas não tem isso. Tá? Ô, Josa, eu posso fazer uma provocação? Por que o projeto integrador, ele não recai... Por que vocês acreditam que o projeto integrador, ele não recai no individualismo, na disposição individual de cada docente? Porque se ele entra como projeto, você continua com a separação, a logística arquitetônica dos horários, né, da distribuição das aulas, da carga horária, e aí você designa um espaço ou alguma etapa em que a professora ou o professor possa aderir a um projeto integrador. Então, o projeto, a integração, ela vem como um anexo, como um apêndice, né? Carol. Pode falar, Alex, eu falo depois. Então, voltando um pouquinho à sua pergunta anterior e já contemplando a que você perguntou agora, né? De certo modo, por várias questões, né, que não entra aqui no mérito, mas a Comissão da Humanas, né, o Corpus Humanas, ele ganhou um protagonismo nesse projeto, nesse processo de reformulação do PPC, ou até mesmo dessa consulta da minuta, né, que foi proposto para a gente. Então, a gente ganhou esse certo protagonismo. E aí, né, a primeira pergunta, voltando ao que você fez, acabou que, dentro desse protagonismo que nós ganhamos, a projeção da Humanas nos permitiu, dentro do cenário possível, ter, então, uma equidade em relação às outras disciplinas. Reforço, dentro do cenário possível. Né? O Jorge apontou isso muito bem, que a distribuição da carga horária é muito diferente, né, de uma disciplina para outra, e, por exemplo, eu e o Pablo, a gente já tem uma equidade em termos, igualdade, posso falar desse jeito, em termos de carga horária, né? Mas a gente diferencia um pouco do Josa, que é a disciplina de geografia, então ele tem um pouquinho mais da carga horária. Mas a gente conseguiu manter algumas questões, conquistar outras dentro desse cenário possível. Então, esse protagonismo que a gente fez, de se debruçar dentro das normativas, se dedicar a essa proposta de trabalho, então nos permitiu caminhar um pouco mais além do que, teoricamente, né, nós já temos, ou praticamente, desculpa, a gente já tem na história de marginalização das disciplinas de humanas, né, que isso é um fato. Voltando agora na sua pergunta, né, proposta agora, por que a gente acredita nesse projeto integrador? Mais uma vez, eu ressalto o papel das disciplinas humanas. Sendo bem egoísta mesmo, essa questão de ser um projeto integrador para humanas, ele é bem possível. Por que para humanas ele é bem possível? Não só por conta da humanas, mas por conta da afinidade entre os professores, que têm trabalhado incessantemente, em conjunto. Uma outra questão possível, pela afinidade de coleguismo, falo muito do Pablo aqui, porque de fato a gente foi construindo uma amizade,
Então, essas afinidades nos permitem, então, aproximar projetos e não só simplesmente ver essa questão da disciplina, o conteúdo da disciplina, que está dentro da disciplina do Pablo, da disciplina do Alexandre, da Josa ou do Felipe, né, que são da humanas, esse corpo humanas. Mas pensar propostas, como o Josa falou, né, entender a necessidade que os alunos têm de compreender o seu mundo atual. Jogando confete num projeto de extensão que o Pablo tem, ele trabalha a cultura geek, ele fala da questão mesmo da atualidade, das ansiedades dos alunos, né? Então, isso evidencia uma preocupação nossa com a atualidade, não desprezando, é claro, mas não só pensar os clássicos, né? Pensar aquele conteúdo fechado que é demandado para nós, mas também pensar com a cabeça dos alunos. E nada impede, por exemplo, de um projeto de extensão como o do Pablo, eu ser convidado, por exemplo, a falar um pouquinho sobre a ótica da filosofia e pensar nessa cultura geek. Então, a gente acredita nesse projeto integrador, pelo menos com a ótica do Humanas, reforça a ideia de ser bem egoísta, da minha parte, falar dessa forma, mas a gente pensar, então, um projeto integrador de fato, que se concretize de fato. Esse é o primeiro ponto. Pablo? Ô Alexandre, só fazer assim, eu vi que você, para falar da integração, recorreu à extensão. Isso que eu estou chamando a atenção, porque será que nós estamos conseguindo pensar a integração em termos de currículo, né, da questão, da dimensão do ensino? Porque essa é uma provocação, porque, na verdade, a acusação que tem sido feita, que eu escutei muito quando da nossa reformulação e continuo escutando, é que as áreas do núcleo básico, do currículo comum, tem uma perspectiva, uma redoma conteudista intocável. Então, assim, eu acho que a gente integra muito bem em termos de pesquisa e extensão, mas e o ensino, né, que para mim é o gargalo da reformulação? Posso responder essa, Alex? Aqui? Pablo. Então, deixa eu só tirar uma primeira questão que a Carol trouxe, né, sobre essa integração na extensão, né? Ela é bem remota, eu até diria que ela é mais, se é que a gente pode dizer assim, ela vem andando mais na parte de ensino com a gente, viu, Carol? Na extensão, só rapidamente, essa minha extensão eu trabalho Cultura Geek, justamente porque os alunos diziam assim, quando eu entrei no Campus Afogados, professor, faça um projeto de extensão para a gente ter bolsa. Aí eu disse, tá, beleza. Aí eu vinha de 9 anos dando aula no curso superior, seja na UFPB, UEPB, particular, e eu não tinha muito tato com ensino médio. E o que é que aconteceu? Uma aluna disse, professor, só podia trabalhar um tema de sociologia e um tema de literatura. Aí eu pensei aquilo na cabeça e disse, não, vou fazer algo melhor. Vou trabalhar uma linguagem, cinema, série, HQ, música, games, e um tema sociológico, violência, games, música e representação da mulher, etc. E aí foi a partir daí que surgiu esse projeto de extensão, que eu tive colaboração, sim, de alguns colegas, em alguns momentos, principalmente professor de literatura. A gente foi falar, por exemplo, a gente assiste um filme desses de heróis, né, explica o monomito do herói que tem por trás desses filmes, e aí a gente faz uma interdisciplinaridade. No ensino, eu acho que eu tenho que ressaltar o que o professor Alexandre trouxe, Carol. A gente tem feito ações no ensino, mas muito por causa dessa unidade que tem entre as ciências humanas, entre a gente, mas principalmente entre a amizade, eu acho, não tem outra palavra, a amizade que tem entre os professores. Então, a gente consegue dialogar com os outros professores nesse sentido. E aí, por conta da amizade, a gente consegue fazer ações interdisciplinares para o ensino. E eu vou te dizer uma questão que você falou e eu pensei lá atrás. A gente está na fase de fechar créditos e forma, como vai ser o nosso novo PPC, tá, Rogério e Carol? Mas a gente vai chegar na fase das ementas. E eu acho que aí, de unicidade ou de tentar uma uniformidade entre as ementas. E eu acho que aí, Carol, a sua
sua fala é um pouco do que a gente pode levar. E eu acho que todos aqui, o professor Josadak, a Alexandre também pensam. Esses guarda-chuvas, né, e a gente usa a mesma nomenclatura mesmo, esses guarda-chuvas, na parte do ementário, quando chegar na parte da discussão do ementário, olha, pessoal, a gente tem os temas guarda-chuvas aqui, que a gente pode fazer ações, né? Então, eu acho que a gente está chegando na fase que a gente pode fazer justamente essa questão que você trouxe, Carol, que eu acho importantíssima, que é ter como diz o professor Pedro Demo, né? A árvore é para todos, mas aí cada um vai pegar um galho dessa árvore e vai dividir com um colega. E eu acho que isso é importante. Tem uma preocupação sua que é a minha, acho que é de todos nós, Carol, que é a questão, eu não sei se eu posso tratar como dicotomia entre cidadania e mercado de trabalho. Infelizmente, Rogério, Alex, Josa e Carol, a gente vê muito isso nas discussões, principalmente com a parte da formação técnica, os cursos técnicos. É muito difícil a gente levar a discussão da formação cidadã para os alunos, inclusive os próprios alunos do nosso ensino superior, têm essa dificuldade em dizer, professor, eu quero entrar no mercado de trabalho, eu quero um emprego. E aí, às vezes, se desloca, que eu acho que é uma dicotomia, às vezes, errônea, da parte da formação cidadã, do cidadão crítico, do cidadão ativo politicamente, socialmente, civil também. Então, essa discussão da formação para a cidadania e para o mercado de trabalho, né, no caso, ou para o mercado de trabalho, também é uma preocupação nossa, mas aí eu acho que é uma discussão, aí eu vou ser pessimista, mais difícil nesse momento. Não que a gente vá fugir dela, eu nem quero fugir, mas eu acho que, pegando a pergunta da Carol, as ementas integradas, se a gente organizar bem o nosso discurso e a gente, vou falar um pouco aqui, ser um pouco antimodesto, a gente tem conseguido vencer as nossas disputas, né? Os meninos sabem disso, Alex e Josa, a gente vem conseguindo vencer as disputas pelo PPC. E eu acho que aí vai ser mais uma, Rogério e Carol, que a gente vai ter que discutir com os colegas, que olha, galera, vamos formar aulas interdisciplinares, mas também uma ementa integrada em que didática, dentro do ensino, a didática e, obviamente, a parte pedagógica a gente consiga unir e não ficar restrito àquela aula expositiva clássica, né? Que infelizmente ainda é muito forte aqui, pessoal. Muito forte. A aula expositiva clássica é muito forte. Às vezes, você vai fazer uma visita técnica, como eu organizo. Fiz uma visita ano passado, só para não me alongar muito, fiz uma visita ano passado para discutir sociologia do trabalho e novas formas de organização do ensino, né? Perdão, novas formas de organização do trabalho, como o toyotismo. A gente foi para a Companhia de Energia Elétrica de Petrolina, uma cidade de 400 e poucos quilômetros a mais, 420 quilômetros a mais de 5 horas de viagem. E, às vezes, o colega ou as pessoas não entendem que aquilo é tão ou mais proveitoso que uma aula expositiva de 1h30. Essa superação do ensino tradicional é muito complicado, né? A gente tem alguns momentos de superação desse ensino tradicional, né? Mas na sua grande extensão aí, na maioria dos casos, a gente percebe que o que se dá em termos de compreensão da relação ensino-aprendizado é o ensino tradicional. Num encontro anterior, Carol, eu lembro de um termo que você utilizou, que o ensino remoto tem construído uma anomalia, né? E aí eu logo em seguida ressaltei, talvez sejam dessas anomalias, dessas oportunidades de transformação que nós podemos aí construir algo novo, né? Que coloque por terra, pelo menos em alguns aspectos, esse ensino tradicional. Todas as áreas de conhecimento, na verdade, elas não deveriam, não devem ser enxergadas separadamente, mas em conjunto, né? Então, os alunos percebem, nossa, é mesmo, o professor de biologia, de sociologia pode estar junto, o professor de matemática e biologia pode estarem juntos, né? Para pensar a genética, né? E aí o aluno começa a perceber que o mundo, o universo dele, né, não é simplesmente uma relação de causa e efeito pensado com ciências fragmentadas. Então, esse é o nosso desafio.
Bem, esse é os gargalos, né, que foram falados aí. Eu tinha até anotado aqui, mas vocês já trabalharam. Assim, porque fica aquela ideia do... Eu estava assistindo o Watchmen ontem, né, terminei de assistir, aí aquela... a série, né, fica aquela ideia, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, assim, nós acreditamos aqui em conjunto, que já que, se não for institucionalizado, a gente continua fazendo várias aulas. Por exemplo, eu vi uma aula, Pablo e o professor Humberto, de informática, né, trabalhando algoritmos e tal. Ou seja, tem capilaridade. Mas enquanto a gente não fizer o que... a gente não propor o que Carol falou aí, que a gente tinha conversado na reunião anterior, que isso seja institucional, não vai despertar aquela, por um lado, obrigação, por um lado, aquela criatividade por parte dos professores, que a gente realmente tem que definir alguns temas guarda-chuvas, né? Por exemplo, né, como o Rogério citou na outra reunião, a questão do saneamento, a questão agora do ambiente de saúde, né? A questão da higiene, as questões mais voltadas a gênero e questão de raça, as questões de minoria. Talvez a gente colocando isso como de forma institucional, e tendo a aprovação, porque a gente vai ter votação e todas essas coisas, a gente possa ter mais adesão. Talvez seja a não institucionalização que gera a não adesão. Agora, por outro lado, a gente tem que ter uma responsabilidade de que isso não se circunscreva para dentro da sala de aula apenas. Eu vou aqui fazer uma aulinha sobre isso aqui, entendeu? Que isso saia da porta da sala de aula, entendeu? Que isso gere algum produto, né? Então, quando a gente fala de projetos integradores, a gente está falando de algo com começo, meio e fim. Algo em que vai ter aulas, vai ter exposições, vai ter debates, mas também vai ter construção de algum material, vai ter a construção de algum conhecimento e vai ter uma culminância, né? Então, acho que a gente pode trazer a ideia do ensino e da pesquisa e da extensão também para essa parte, de que só porque a carga horária de ensino não quer dizer que a gente tenha que ficar sempre ministrando aula com os alunos lá parados, não, os alunos eles podem estar produzindo também, né? Eu tive uma experiência bem interessante, foi com extensão lá na Universidade Estadual da Paraíba, né, um projeto internacional com a Universidade de Lisboa, né? O nome do projeto é Nós Propomos. Tem aí, meninas, vocês devem conhecer também, né? A professora Lussandra, da UFMG. Isso está espalhado em vários estados do país, em que, veja que coisa interessante, em que o nome do projeto é Nós Propomos. Então, não era o professor que propunha o tema guarda-chuva nem nada. Se juntavam os alunos, faziam projeto, geralmente era no contraturno, né? E esses alunos, eles olhavam os problemas socioambientais urbanos da sociedade. E aí, o que acontece? Os alunos, mediante os problemas, eles iam estudar, fazer um estudo de caso, elaboravam artigos, pareceres sobre o tema. Depois, ia-se às autoridades e às comunidades locais para ver como elas são impactadas e o que as autoridades deveriam fazer, e depois propunham soluções. Então, o que acontece? Isso começou como extensão, mas com o passar do tempo a gente conseguiu trazer para o ensino. Isso foi na escola da rede estadual, né, Centro Estadual Sesc Centenário, que trabalhava lá em João Pessoa, e começou com a extensão, e daqui a pouco veio com o ensino, né. E aí, com o ensino, a gente trouxe essas ideias lá em João Pessoa, a gente trabalhou com a educação patrimonial, e saiu da extensão e foi para o ensino. Daqui a pouco a gente estava com o pessoal de arquitetura da UFPB, de história da UFPB, trabalhando com as turmas mesmo, assim, em debates, né? A gente fez alguns debates sobre política também. E aí o que acontece? E a gente, da extensão, a gente trouxe para o ensino. E essas experiências exitosas, eu saí de lá, mas continua. O projeto ele já foi para outra cidade, né? E eu tenho muita vontade de trazer isso para o IFPE, quando a gente voltar, né? Ou seja, ensino, está na carga horária do ensino, mas isso não significa que a gente possa também trazer experiência de pesquisa, de extensão para esses projetos integradores, já que é uma coisa nova, está lá escrito desde 2018, a gente não sabe muito bem o que é de forma normativa, mas a gente pode dar a nossa cara, tendo em vista que a gente tem essa possibilidade dada pela minuta colaborativa. No entanto,
foi nos dado 3 opções, e a gente escolheu a opção 2 lá, em que não era contemplado com EAD. A gente pediu, né, a direção de ensino foi para uma reunião para fazer com que o ensino remoto também entrasse nisso, para que a gente não ficasse só nas atividades dentro da sala de aula ou no campus, que os alunos eles pudessem produzir. Por exemplo, os alunos de informática desenvolver algum software para ajudar alguma coisa. Por exemplo, lá em Portugal, a gente foi para um congresso, a gente viu a experiência na cidade de Évora, em que os alunos criaram um app para acompanhar como é que estava sendo o atendimento de saúde para os parentes, por exemplo, né? Ou então o pessoal do Tocantins ganhou todos os prêmios lá e que se juntaram com o poder público e fizeram a casa de passagem para idosos, né? Então esses produtos aí que começam com o ensino, eles podem ser integrados em outras áreas também, como pesquisa e extensão. Às vezes a gente faz uma culminância, às vezes a gente fabrica um projeto de saneamento melhor para a cidade, às vezes a gente produz um app para verificar essas questões. Então, pensando nisso, é o pontapé inicial. Tem resistência? Tem, mas a gente tem que um dia dar um pontapé. Eu acho que o pontapé inicial tem que ser a institucionalização. Legal, eu achei interessante, sim, a perspectiva que vocês têm da integração. Quando você fala, Pablo, de chegar nos inventários, aqui, inicialmente, a discussão começou assim, a primeira etapa foi, os professores vão fazer um levantamento dos inventários e a gente vai cruzar. Então, quando a Carol, por exemplo, na filosofia, vai colocar que ela trabalha filosofia política e a sociologia trabalha política também, alguém vai ter que escolher, alguém vai ter que retirar a política, porque você está trabalhando na mente de quem fez a proposta, entende que a política, se ela for trabalhada na história, ela não precisa ser trabalhada na filosofia e na sociologia, porque já foi trabalhada. Então, aí você justifica a redução da carga das aulas de filosofia e sociologia, porque a política já não precisa mais trabalhar. Tanto é que eu não trabalho política, não existe mais filosofia política dentro da reformulação. Eu tirei todos os contratualistas e o Marx ficou com a sociologia. Eu não falo, aluno quer conversar comigo de política, eu falo, ó, não tem jeito, meu negócio é ciência e lógica, né? E arte. E aí eu fiquei com ciência, lógica e uma parte de arte e ética. Lá no final que vai chegar muito rápido, que é no final do ano, porque eu vou ter só um ano para trabalhar, e com turmas de primeiro, né? Então, o inventário nos encaminhou para esse tipo de sinuca, né? Que é um perigo. Quando eu falo da integração no ensino, é claro que por trás eu estou partindo de um pressuposto, de uma provocação que já é antiga e vocês conhecem essa provocação, claro, que é, ora, por que apenas as áreas de ciências humanas, elas são as responsabilizadas pela formação integral em termos de cidadania? Então, eu insisto no aspecto dos guarda-chuva por isso, né? É mais nesse sentido. O que está por trás, para mim, o que está por trás da nossa discussão de reformulação, pensando a integração e o ensino integrado, é o problema epistêmico da ciência moderna. Então, o matemático não precisa falar da história da África, porque a história é assunto do sociólogo e do historiador. E aí nós não temos uma integração, nós vamos continuar mantendo o modelo da separação das áreas. É difícil, né? Porque nós somos formados dentro dessa concepção de divisão. Mas se a gente está se propondo a discutir a integração, né? É uma provocação mesmo, gente, assim, dura mesmo. Será que estamos integrando mesmo? Será que há integração? Ou eu vou sempre ter que seduzir as outras áreas? Sobre a interdisciplinaridade ainda ser muito individual de cada professor, isso eu concordo com Carol, que isso pode ser um problema, né? Mas eu tenho fé que os professores, pelo menos desse campus aqui, eu já informo aos outros colegas aqui, Josa e Alex, dos outros campos não é assim, viu? Dos outros campi, perdão, não são assim.
eu me sinto muito à vontade lá em Afogados com os meninos e com outros colegas aqui que não estão presentes, porque a gente consegue fazer essa discussão interdisciplinar. Como foi mencionado, eu, por exemplo, já dei aula com professor de matemática, de informática, de saneamento, vai entrar na minha pesquisa, uma professora de saneamento. Então, assim, como eu digo aos alunos, olha, esse fenômeno aqui que vocês estudam, como exemplo, Segunda Guerra Mundial, cabe química, como uma vez a gente fez há muito tempo atrás, e trouxe a professora de química para explicar a questão de um tema da Segunda Guerra, né? Trouxemos o professor de História, eu de Sociologia. Então, essa interdisciplinaridade fizemos com o de Inglês, por exemplo. Então, assim, a gente tem feito isso, mas muito como Alex e José já trouxeram, de maneira individual. Quando institucionalizar, vai ser bom, porque eu quero também tirar aquele peso, assim, é uma vontade minha de tirar aquele peso das aulas expositivas. Porque, como eu disse aqui, se o professor não entrar na aula e não der a sua aula de 1h30, que são as 2 aulas, né, 45 aqui, parece que ele não fez nada. Mesmo que ele entre na sala, fique sentado, sem dar uma palavra, passe, sei lá, um exercício para os alunos, mas isso é mais importante do que uma visita técnica que, ano passado, eu e o antigo professor de artes fizemos pela cidade de Afogados da Engazeira, pelos pontos históricos, artísticos, as instituições religiosas e comerciais e políticas de Afogados. A gente fez isso. Eu lembro na época que disseram, tiraram os alunos do campus. Aí eu fiquei pensando, para nós durou o dia todo aquilo. Durou a manhã toda, e numa outra turma foi a tarde toda. E a gente explicando ao aluno como é que faz uma metodologia de pesquisa de campo. Simples, né? Mas fizemos uma metodologia de pesquisa de campo e um conteúdo artístico sociológico. Mas, às vezes, muito da nossa formação de outros de colegas não entendem isso como uma aula. Vou simplificar aqui. Como um recurso didático, pedagógico. Vê isso como, está tirando o aluno do campus, está tirando o aluno da aula. Então, assim, é uma mudança cultural que eu acho que vai demorar ainda um tempo, mas acho que precisa fazer. E o Campus Afogados, ele tem que aproveitar desses professores que estão dispostos a mudar essa cultura de meramente aula expositiva, individual, como se um fenômeno fosse só dele, né? E eu acho que se não mudarmos a cultura, o hábito, né? Cultura como sinônimo aqui de hábito, de tradição, se não mudarmos isso, aí a gente vai ficar eternamente preso nessas aulas expositivas, que os alunos, como você trouxe, Carol, lá atrás, há uma mudança também dos alunos. Os alunos têm que ser agentes ativos da mudança. Deixa eu fazer uma complementação rápida sobre isso que está falando. Pablo deu todo o conteúdo aí, como deve ser feito. No entanto, a gente tem que pensar em formas, como fazer isso, como implementar. Porque se a gente sair fazendo uma pregação, realmente não vai funcionar. Então, o que a gente pensa? A gente verificou, né, junto com a coordenação, que 15% a gente precisa de pelo menos 15% da carga horária a mais. Isso poderia ser feito em contraturno, poderia ser feito em ambiente remoto, né, a gente fazer essa mescla. Então, a gente pensou nesses projetos integradores como um misto disso. Um pouco na sala, um pouco que os alunos também eles saiam dos muros do IF, né? E aí, para que isso funcione, não pode estar lá a carga horária para que seja de forma voluntária. Tem que ser distribuída a carga horária de forma equitativa entre as 4 áreas de conhecimento. Entre as 5, porque os itinerários formativos também tá lá. Então, o que acontece? No caso do pessoal da formação técnica, a gente realmente tem que fazer a provocação, tem que trazer eles, mas a gente também precisa oferecer uma formação. Lógico, vários deles já têm, então, são docentes há muito tempo. No entanto, para a gente, que já estudou educação, que tem toda uma bagagem, e ainda somos de ciências humanas e de linguagem, feito Rogério, para a gente isso é mais próximo. Mas pode ser que para eles seja um pouco mais complexo. Então, a gente atrelado a isso também tem que oferecer formações, tem que oferecer capacitações. Ninguém nasce pronto, a gente mesmo precisa. Mesmo sendo de ciências humanas, mesmo tendo estudado educação, na graduação, na pós-graduação, a gente precisa de formação contínua. Então, a gente não pode só puxar, a gente tem que também oferecer, né? Então, a gente pensa nesse ponto de distribuir a carga horária para que todos participem, lógico,
dentro dessa formação, a gente pode verificar como cada área se encaixa melhor, né? E a gente também precisa pegar a questão das experiências prévias deles também. Muitos trabalharam na indústria, seja lá automotiva, a questão civil. Então, muitos trabalharam na parte de projetos. Então, também trazer essas experiências mais práticas para esses projetos integradores também, né? Então, a gente pensa em institucionalizando, estabelecendo algumas regras que todos, que seja, isso vai ser posto em votação, a gente consiga aliar com que um grupo de professores que tenham esses projetos, essa visão, e trazer isso para os colegas, mas também que o que a gente não é estritamente de educação ou de uma formação mais geral também seja considerado no processo, porque eu acho que os IFs, eles estão aí para isso, para trazer as experiências prévias de outros profissionais que não eram professores para o espaço. O que precisa? Precisa de uma institucionalização. Como fazer isso? É uma questão que precisa de muita gente pensando, de muito debate, para que a gente chegue, não vou dizer um senso comum, mas que a gente chegue a um ponto que seja capaz de operacionalização. O adendo é mais ou menos nesse sentido, distribuição de carga horária entre as 5 áreas, no caso, e formação, a segunda parte da formação, e essa terceira parte de aproveitar também essas experiências dos professores da parte técnica para compor com a gente, para não ter essa ideia de embate, em si uma ideia de composição, né? Lógico, esse é o melhor dos mundos, tem que ter muitos debates em relação a isso, mas se isso fica institucionalizado a nível de ensino, fica bem mais fácil de dialogar. Gente, eu tenho uma última pergunta, prometo. Como que está o processo de escuta das estudantes na reformulação, né? Eles têm participado das reuniões, têm sido efetivadas pesquisas para saber o que eles querem de mudança, quais são as demandas? Até o momento, viu, Carol, não houve a participação dos alunos. Eu creio que a própria direção geral, junto com a direção de ensino, né, vão trazer esse momento. Eu espero sim, porque é necessário que os alunos participem. E aí, uma parte eu acho que já está comprometida, no sentido não muito bom, que é justamente a parte, e eu nem sei se os alunos podem, do ponto de vista normativo, participar, que é justamente a distribuição dos créditos da disciplina, essas questões. Eu acho que, infelizmente, os alunos não podem, mas acho que na construção dos conteúdos que serão debatidos, inclusive, se possível, da parte didática pedagógica também, os alunos devem participar. E eu espero que eles tenham esse momento de participação, de consulta e de deliberação, né? Que não adianta só a consulta, sem a parte deliberativa também colocar na mão dos estudantes, né? Uma coisa, assim, lógico, eu não quero romantizar, né? A rede de instituições federais sofre um ataque do governo federal, seja pelo Ministério da Economia, seja pelo próprio Ministério da Educação. E eu entrei no IF agora em janeiro, no IFPE, a situação meio precária, falta verba para praticamente tudo. Então, eu não quero romantizar os problemas que tem. Tem muita coisa para se resolver. No entanto, uma coisa interessante que eu vejo no campus em relação aos alunos é a aderência ao fato deles estarem perto de nós e nós estarmos perto deles, mesmo com o calendário suspenso. Toda vez que a gente vai fazer toda semana tem 2 dias 3 dias que eles têm aula de vários professores, esse voluntarismo, primeiramente, e depois esse guarda-chuva do ProIFPE e os eventos que a gente tem participado, eles estão lá. Por exemplo, o professor Felipe estava marcando para dar aula a eles agora no recesso. E eles estão lá sempre ávidos, né? Lógico, não é todos, não é o todo do conjunto dos alunos, mas os cursos integrados é os que têm a maior participação, né? E sobre essa questão que foi colocada, é que a direção de ensino, a direção geral, tem entrado em contato com as famílias, tem entrado em contato com os alunos, feito pesquisa, realizado levantamentos,
e está bem próximo em relação a todas as inquietações, as questões. Os alunos eles estão bem por dentro disso, mesmo a gente não dando calendário suspenso, né? Então, eu acho que na retomada agora, que a gente provavelmente o calendário vai voltar e a gente vai continuar, a gente vai contar com adesão maior. E essa adesão, esse vínculo que a gente fez com eles, que conseguiu ser feito durante a pandemia, eu acho que ele vai fortalecer essas relações de ensino-aprendizagem e também fazer com que eles participem de forma ávida, né, quando a gente for falar dos currículos, quando a gente for falar das emendas. Por quê? Porque todas as vezes a gente vem estimulando também, e eles vêm falando, sempre quando tem uma aula, quando tem um evento, quando tem um debate, eles estão sempre, os professores Pablo e Alexandre sempre estão pedindo, vocês querem ter as próximas aulas de quê? A gente está, de certa forma, fazendo um levantamento de quais temas estão sendo mais pedidos, quais temas estão sendo mais solicitados, e isso já é eu acredito que isso seja um preâmbulo de uma maior participação dos alunos dos cursos técnicos integrados nesse processo aí de composição do currículo, né? Realmente, nessa fase que a gente está agora, é uma coisa muito técnica, é uma coisa a gente tem que deixar tudo certinho com as inúmeras legislações que tem, realmente não daria para eles opinarem nessa fase. Agora, quando a gente der o próximo passo para a ideia dos projetos integradores, para a ideia do currículo, da ementa, como vai ser aplicado, se vai ter ensino remoto ou não, como é que vai ser essa forma, a gente pode sim pegar as contribuições e melhorar o nosso projeto, né? Melhorar nossa reformulação, né? A ideia é mais ou menos essa. Gente, eu posso só compartilhar com vocês uma tela aqui, que é o que me provoca sempre a fazer essa pergunta pela participação dos estudantes. É o relatório da Conferência Nacional de Juventude, que foi em 2015, né? Antes do processo de mudança no governo que teve, e mudança de perspectiva de gestão, né? Que teve no MEC, o governo todo. E aí eu vou compartilhar com vocês, porque eu tentei recortar e colar e não consegui. Só para vocês verem o porquê que eu faço essa pergunta e acho que a inserção dos estudantes em todos os processos, ela é importante, porque senão a gente reproduz, tem o perigo de cair no processo representativo que os governos desenvolvem o tempo todo para os seus interesses. Você apresenta a perspectiva que é para ser feita e consulta os pares ou a comunidade para legitimar a participação, né? Mas menos a definição dos rumos, né? Aí, olha, vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir. Então, aí o eixo da educação. Os estudantes, na verdade, ao relatório, eles fizeram as votações, né, e definiram as prioridades por eixos. É muito interessante esse relatório, é uma conferência nacional que é precedida por conferências municipais e estaduais. Então, na educação, me surpreendeu e me espanta como é que a gente passa por reformulação sem levar em consideração o que os estudantes formalizaram. Isso aqui foi um relatório formalizado, que inclusive chegou no meu e-mail via reitoria, que tinha recebido do próprio MEC. Então, olha aí o teor, a prioridade em educação que eles definiram, a reformulação do ensino básico e médio, não é? Democratizando e humanizando, incluindo gênero, debates, temas, né? Que aí são os que eu chamo de os temas guarda-chuvas, alguns, porque são muitos outros, né? Gênero, igualdade, justiça social e liberdade, ampliando carga horária de filosofia, sociologia e história, possibilitando o senso crítico e política de estudantes. Então, isso me causa muito espanto o modo como a gente conduz alguns diálogos sem incluir um dos corpos principais do processo educacional, que é o corpo estudantil, né? E a gente consulta, quando consulta, em termos de legitimar uma participação. Os estudantes participaram para dar o aval final, né? Mas em termos de diretriz, de rumo, de caminho pedagógico, será que a gente consulta mesmo, né? Legal, gente, muito boa a conversa. O Rogério hoje ficou caladinho, né?
O Rogério ficou só na escuta hoje, um anfitrião, né? Agradecer, assim, eu sou admiradora, já falei isso pro Josa, o Alexandre, porque o Alexandre é mineiro, né? Conterrâneo nosso aqui, a admiração que eu já morei no Nordeste, morei em Fortaleza, então eu tenho uma admiração grande pela disposição que as pessoas têm para o diálogo em termos de coletividade, pelo menos as experiências que eu tive quando morei em Fortaleza e vivia em Recife também, inclusive, me admira muito. E eu acho que vocês, nessa conversa, mostrou, né, que isso ainda se mantém. E que, para mim, é essencial no ambiente escolar, né, o educacional, mas, sobretudo, no escolar, dada a multiplicidade das áreas, a multiplicidade das identidades, né, e aí o que eu posso, nesse momento, é acumular essa compreensão. Nós já passamos pelo processo de reformulação, o debate não está aberto, não tem uma perspectiva de reformulação para agora, né, imediata, mas agradecer muito, assim, pela conversa, o projeto que o Josa falou que desenvolveu, né, que começou com a extensão e que aos poucos ganhou corpo no ensino, muito interessante. Então, muito obrigada mesmo, gente, coração, estão convidadíssimos, Alexandre me parece que está em Minas, não tenho certeza, para nos visitar, para vir conhecer, se já não conhecem, o Cerrado Mineiro, que é um bioma lindíssimo, apaixonante, e conhecer o Instituto Federal Triângulo Mineiro também, né? Afinal, nós somos de uma mesma rede. Obrigada mesmo pela participação de vocês. Nós é que agradecemos, né? Obrigado por todo o apreço que você tem para conosco. E vamos debater mais, né? É um projeto incrível, vocês estão de parabéns. E é muito gratificante poder fazer parte disso, né? Aqui a gente somos interestaduais aqui, né? O Pablo está em João Pessoa, eu estou em Recife, então estamos abertos ao diálogo e outras participações também. Muito obrigado, Carol, muito obrigado, Rogério. Queria agradecer também, né, o convite de Alex, né, para participar. Agradecer a Rogério, agradecer a Carol, a Josa, né? Foi ótima a discussão, é bom saber essa diferença e esses pontos de vista são diferentes, mas não acredito que não sejam congruentes. Em algum momento a gente tem uma congruência entre nossos diálogos aqui. E só agradecer mesmo mais uma vez e saber que tem colegas preocupados, né, com nossa educação, né? Tão batida, né? Tão vem apanhando tanto ultimamente. Então, agradecer mais uma vez o convite a todos e estamos disponíveis aí para novas conversas. Então, agradeço meu amigo Rogério de Tanta Caminhadas aí, amigo pessoal, íntimo mesmo, de casa, né? Embora a gente esteja distante aí fisicamente pelas condições, até mesmo, enfim, pelas atuais condições, até mesmo por outras questões aí, é sempre um amigo e a gente tem compartilhado muitas inquietações, seja da rede, seja das questões pessoais, né? Obrigado, Rogério, mais uma vez pelo convite. Carol, né? Mais uma vez também te agradeço. É muito bom também estar dividindo esse espaço aqui com os meus amigos de trabalho, que é o Josa, né? Eu não vou falar Josadá, que é Josa, para os íntimos. O amigo do peito aí, o Pablo também, compartilhar esse momento de aprendizado, que foi um grande aprendizado, né? Eu quero só parabenizar, e hoje eu fiquei mais de espectador aqui, mas foi, assim, uma conversa de altíssimo nível, e é muito bom poder participar desses diálogos, dessas trocas de ideias, né? A gente tem que conversar tanto internamente, né, no campus, e acho que fortalece muito, como a Alexandre falou aqui, pensar em rede e entender como que está acontecendo, né? Por exemplo, agora um processo de reformulação, apesar de não estarmos passando por esse processo agora, é um processo que é inevitável que se repita, né, futuramente, e aí essa bagagem que vocês trazem aí, a gente pode trazer, eventualmente, quando for se aplicar aqui à nossa realidade, né? Mas sim, parabéns pelo
pela conversa de hoje. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Então, Alexander fez a ponte aí com os outros dois colegas, o Josa e o Pablo. Muito bom mesmo. A Carol aí fazendo as provocações de hoje. Foi excelente, assim. Eu acho que a gente precisa esses espaços, né, igual esse espaço aqui de hoje, de um espaço, retomando a sua fala mais no começo, Pablo, de assim, nossa, agora eu pude, na verdade, eu acho que foi antes de ter começado a gravação aí, que eu estava fazendo uma leitura de um texto que não era necessariamente para pensar no então esse momento agora de suspensão no calendário, eu estou lendo os artigos, retomando algumas leituras, né, esse momento aqui também não é um momento de aplicação prática imediata, mas que é um momento que tem rebatimentos profundos na nossa prática cotidiana com os alunos, na nossa prática ao longo aí, né, pensando na melhoria mesmo da educação como um todo, tanto da rede federal, e isso pode provocar também mudanças nas outras redes. A gente precisa ter esses espaços de conversa, porque individualmente, isoladamente, não consegue fazer uma transformação na educação, se a gente esperar, ainda mais agora, nesse momento aí, se a gente esperar do ministro que nem tem, do Ministério da Educação que está totalmente em frangalhos aí, se nós não fizermos a nossa parte, esperar vir uma ajuda de cima, acho que não acontece. Então, é importantíssimo esse espaço aqui. Muito obrigado mesmo, foi, acho que, excelente. Muito obrigado, então, acho que encerramos por aqui, até uma próxima, né? Um abraço, gente. Boas férias para todos nós, né? Estamos precisando de férias. A nossa começa sábado. É isso. A gente também. Abraço, gente. Abraço. Até mais. Até mais. É.